Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos bater um papo sobre rena. Então, se você tem alguma dúvida sobre essa coloração vegetal em pó 100% natural, senta aí que nós vamos tirar algumas dúvidas e tem coisas que eu tenho certeza que você não sabe. Por isso, fique até o final que você vai saber. A rena é uma coloração vegetal feita então a partir da planta Laisonia inermis, que é uma planta muito popular no Oriente Médio, e ela é usada como corante para tonalizar o cabelo e pintar o corpo, né? Há muitos séculos e séculos que ela é utilizada para fazer tatuagens e pinturas no corpo. As suas folhas são colhidas antes de haver a floração, né, da árvore, e ela vai ser colhida, cada folha que é colhida numa época para fazer uma tonalidade, tá? Então depende do amadurecimento da folha para se obter um tom, que ele pode ir lá desde o loiro, loiro dourado, até um vermelho mais escuro, meio que marrom. E então, tirando aqui as principais dúvidas, a rena, ela cobre cabelos brancos. Se a rena for 100% natural, ela não vai te dar nenhuma cobertura de cabelos brancos. Ela vai fazer uma maquiagem, ela vai fazer uma colocação de pigmentos totalmente artificial. A rena, ela não vai entrar dentro do fio do cabelo, ela não vai atingir o córtex, ela vai ficar ali na cutícula do fio. Portanto, ao lavar, ela vai desbotando. Isso não quer dizer que ela vai sair totalmente, é que nem os tonalizantes, né? Os tonalizantes nós passamos, eles não têm uma durabilidade muito grande da cor. Você vai lavando, vai desbotando, mas não quer dizer que ele saiu do seu cabelo. Agora, a vantagem da rena é que você passou hoje e se você quiser passar amanhã de novo, se ela for 100% natural, é claro, né? Você pode passar de novo, isso não vai estragar o seu cabelo. E isso vai fazendo uma sobreposição de pigmentos. Como saber se a rena é 100% natural? Empresas sérias, especialmente essas que trazem na embalagem, né, o selo de qualidade, que não é fácil de se conseguir. Se está escrito ali 100% natural, é porque é 100% natural. Agora, nós temos, eu já falei isso diversas vezes, não vale só para a coloração 100% natural, é para tudo na vida. Nós temos sempre que ler os rótulos, porque nós temos que estar atentos se não tem nenhuma substância ali que possa te trazer problemas, que possa te dar alergia. Eu já vi casos, já escutei pessoas falando que tiveram alergia da rena, por causa do corante, da cor, né, do pigmento. Enfim, as pessoas têm alergia a mais diversas substâncias que nem sempre são químicas. Então, para saber se a rena é 100% natural, vai estar escrito na embalagem e ela deve ser em pó. Quando ela não está em pó, que ela está em creme, em pasta, aí ela já pode ser composta de alguma outra substância, como por exemplo uma substância sintética, que são aqueles pigmentos que se é usado em máscaras matizadoras, né? Então tem os pigmentos diretos de todas as cores. Tem azul, tem rosa, tem cobre, né? Tem vermelho, verde, azul, já falei, acho que do azul, né? Então, esses pigmentos diretos são usados nas máscaras, nos shampoos que tiram o amarelo do cabelo, enfim, para os cabelos brancos, grisalhos. Então, esses pigmentos também podem ser misturados junto com uma rena para poder, então, ter uma durabilidade um pouquinho maior na cor e para poder também ter outros tons mais escuros, por exemplo. Também pode ser misturado junto com a rena, não só a planta Laisonia, como também a índigo. A índigo é uma planta que já traz um pigmento um pouco mais forte, mais escuro, diferente, né? Então, ali se produz, então, um pigmento mais escuro. Mas as renas 100% naturais, elas são, então, do loiro dourado até o vermelho mais fechadinho um pouco, passando para os castanhos, daí já tem uma mistura aí, tá? Então, nós precisamos ler na embalagem, tudo que está escrito ali com certeza vai trazer benefícios ou não para você.
E também hoje em dia se mistura muito com o muru-muru, que é uma substância muito hidratante, maravilhosa para o cabelo, não só na Rena, como em outros cosméticos para cabelo. Hoje você encontra muito o muru-muru, que é excelente. Eu sempre, quando encontro um produto com muru-muru, eu compro, se eu gosto da marca, porque vai ser um excelente hidratante para o meu cabelo, vai trazer muitos benefícios para o fio. O resultado final da cor no cabelo vai depender de cabelo para cabelo. Como para tudo, né? Para tudo que nós fizemos em nosso cabelo, tudo depende de cabelo para cabelo. Mas quanto mais brancos você tiver, menos cobertura você vai ter. A durabilidade é pouco, justamente porque não é uma coloração oxidativa, tá? Quando é uma coloração oxidativa, que nós conseguimos atingir lá dentro, o córtex, aí tem uma durabilidade muito maior. Quando isso não acontece, como fica ali na superficialidade do fio, então não tem como ter uma grande durabilidade. Eu atendi por muitos anos uma senhora que coloria o cabelo com rena, e era uma rena vermelha, e nós conseguíamos cobrir o cabelo dela bem legal no mesmo dia que a gente fazia, né, a aplicação. Eu não tenho muita experiência com rena, porque eu sempre trabalhei muito com mechas, muito mesmo. Eu sou especialista em fazer mechas, em fazer descolorações, em trabalhar com colorações em si, assim, profissionais, tá? Então, com alisamentos, com progressiva, essas coisas assim. Não sou especialista em Enê, que já é uma coisa diferente de rena, tá? Outro dia uma moça me perguntou se, num vídeo que eu tava colorindo o cabelo, se ela usasse Enê, ela podia tirar depois com, não lembro agora o produto que ela falou. E aí eu percebi na mensagem dela que ela estava confundindo Enê com rena, tá? Porque ela queria loiro. O Enê é uma coloração progressiva, assim, sabe? Ela é uma coloração que você vai fazendo e vai aumentando cada vez mais a tonalidade do cabelo, e ao mesmo tempo ela vai alisando o cabelo. Então, isso é muito usado por pessoas que têm o cabelo crespo, bem ondulado, querem alisar o cabelo, e também pessoas que gostam de pintar o seu cabelo de preto, né? Então, isso é muito utilizado, mas é bem diferente da rena. Essa coloração Enê é uma coloração totalmente metálica, é uma coloração com bastante chumbo, principalmente o chumbo, mas ela também tem a prata, o cobre, o estanho, o níquel, o cádmio, e assim vai. São metais pesados, tá? Nós não podemos estar totalmente livre dos metais nas colorações e nos produtos para cabelo em si, porque os metais estão presentes em tudo, mas daí são metais leves, né, que podem ser utilizados. Agora, esses metais que eu citei aqui são metais pesados, e se eles são colocados numa coloração, isso significa que ele se torna incompatível com qualquer outro produto químico, tá? Então, se você usar uma Enê que tem aí a prata, o chumbo, o cádmio, o estanho, especialmente o chumbo, se torna impossível de fazer uma outra química, a não ser assim, ó, cortar tudo fora, tá? Não tem como. Fez, nem que foi só uma vezinha só, como eu já recebi uma mensagem de uma pessoa perguntando isso, eu só fiz uma vez, já faz tempo, ainda está lá no cabelo. Só vai sair se você cortar. Aí qualquer outra coloração que você colocar em cima, oxidativa ou descoloração, vai quebrar 100% o cabelo. Vai haver um corte químico, tá? Então não pode. Agora, a rena, não, a rena ela é 100% natural. No máximo que pode acontecer é fazer uma rena mais sintética, mas que também tá tudo ok, tá? Ou então, se fizer uma rena, vai saber, né? Depende de marca para marca. Se a marca for uma empresa séria, será tudo ok. Agora, se não for, né? Se quiser aí infiltrar algum produto metálico junto com a rena, daí já se torna muito comprometedor. Mas isso é difícil de acontecer, porque aí a Anvisa está em cima aí dos produtos químicos, tá? E esses produtos que carregam metais pesados estão cada vez sendo mais banidos do mercado, e a tecnologia está se avançando cada vez mais para produtos mais veganos, mais naturais, e que consigam também trazer aí um resultado que as pessoas estão
procurando. A rena, então, ela é 100% natural, no geral, tem marcas maravilhosas aí no mercado, tem uma ou duas aí do Brasil, inclusive super famosas, que são maravilha. E a rena, ela deve ser preparada com água morna para quente sempre, justamente que é para soltar, né, para liberar aquele pigmento que você está procurando colocar no seu cabelo, tá bom? Então era isso hoje, muito obrigada pela sua presença aqui, tudo de bom para você, namastê. Qualquer dúvida pode deixar a sua pergunta aqui abaixo do vídeo, deixa seu like, beijão!